Moradores da comunidade do Capelão fecharam a BA 526 a Cia Aeroporto, perto do pedágio entre Salvador e Camaçari hoje de manhã. Eles chegaram a queimar madeira, pneus e papelão para impedir a passagem de veículos. A comunidade reclamava da cobrança de pedágio dos moradores. A pista foi liberada por volta das 10 da manhã. Mas antes disso, um longo congestionamento foi formado no sentido Camaçari. Em outro trecho, na BA 099, próximo ao pedágio de Barra do Pojuca, moradores também fecharam a pista em outro protesto contra a cobrança do pedágio. A concessionária Bahia Norte disse que está buscando informações para entender as circunstâncias da manifestação. A concessionária esclarece que cumpre o contrato de concessão e, desde o início das atividades, tem mantido diálogo aberto com a comunidade. Autoridade por um dia. Se eu fosse autoridade por um dia, os problemas que eu resolveria seriam educação, saúde e segurança pública. Que eu acho que são fundamentais para a vida em sociedade, para o dia a dia da população. Perder um ente querido, infelizmente, é inevitável. Algumas pessoas conseguem reagir bem à perda, mas outras prolongam o luto, o que é muito preocupante. Mas qual a melhor forma de lidar com essa situação? Confira na reportagem de Fábio Cota com o médico e psicoterapeuta Antônio Pedreira. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Esse é mais o quadro Fala Doutor. Eu vou conversar com o médico e psicoterapeuta, doutor Antônio Pedreira, que já tem muitos anos trabalhando, tratando das pessoas, cuidando, fazendo terapias. A gente vai falar sobre um tema bastante problemático, digamos assim, porque recentemente, com aquele absurdo que aconteceu, aquele acidente gravíssimo que aconteceu, aliás, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e morreram muitos jovens. Não é fácil a pessoa perder um ente querido, não é fácil perder um parente, de repente, né, de uma maneira tão abrupta. Doutor, como lidar com isso? É muito difícil perder, a pessoa conviver com o luto, às vezes a pessoa extrapola um pouco, exagera. O que acontece com a pessoa quando, por exemplo, uma tendência natural a pessoa ter a morte do pai, da mãe, mas é muito mais difícil ter a morte de um filho. Como é que funciona isso? Boa noite. Meu cordial boa noite. De fato, a gente lida com perdas a vida inteira. A gente perde, digamos, o útero materno, mas ganha a terra, ganha a vida, ganha o mundo. Não há perda sem algum ganho. Mas quando se trata de morte, a coisa é mais séria, porque essa é uma perda real. Tem pessoas que perderam um emprego, tem gente que perdeu um cargo, teve gente que está apegado, vamos dizer, por uma perda material de um computador, de um instrumento qualquer, de um celular. Isso são perdas menores. Mas quando é a perda de um ente querido, isso é muito doloroso, principalmente quando se trata de pais perdendo filhos. E é uma regra biológica que amarás muito mais o descendente do que o ascendente. Então, todos os nossos telespectadores já tiveram perdas de entes queridos, de avós, alguns até de pais e mães, né? E conseguiram suportar. Mas perder um filho é uma dor muito forte, porque é como se fosse cortar, ceifar uma vida em pleno esplendor. E isso requer um tempo de elaboração de perda, além do próprio tratamento medicamentoso que necessita ser feito. Então, em outras palavras, isso precisa ser tratado porque vem um luto e, se não tratar o luto, vira uma depressão que pode ser de risco para a vida da pessoa. Bom, como lidar com isso? Às vezes a pessoa não tem condição de ter, ou mal orientada, ou não tem condição de ter um acompanhamento de um profissional, de um psicoterapeuta, um psiquiatra. Então, o que a pessoa pode fazer para tentar superar essa perda, não ficar lamentando e remoendo isso durante, às vezes, até décadas, a perda de um ente querido? Primeira coisa, chorar. Eu acho que chorar é importante. Se for, por exemplo, filhos que perderam os pais, chorem abraçados. Se for pais que perderam filhos, chorem abraçados, porque o chorar libera tensões e também libera toxinas que saem pela lágrima e que iriam envenenar o corpo da pessoa. E como é uma tristeza, e essa tristeza é proporcional ao apego, é preciso ver também a intensidade que esse vínculo tinha, qual foi a duração e qual o significado que aquele vínculo tem para a pessoa. A gente vê, por exemplo, em casos de separação, que a gente lida aqui com uma frequência muito grande de casais que separam,
E é proporcional. Por exemplo, se é um ficante de uma semana é uma coisa, mas se é um parceiro já de um mês, já é outra coisa. Se é de 10 meses, já é mais sofrido. Se for 10 anos, evidentemente que essa duração conta um tempo de serviço e há um vínculo invisível que precisa ser trabalhado. É o vínculo chamado simbiótico. Porque tem casais que se separam e não conseguem separar. Continuam brigando via parentes, via amigo, via embratel, ou até mesmo ficam até juntos, um martirizando o outro. Qual seria um caso como esse aí, o senhor citou, que é bem comum, realmente, o senhor deve ter muitos pacientes aqui, as pessoas separam e ficam morando juntos, fica difícil relacionar, tem que decidir isso de uma vez e é melhor procurar a ajuda de um profissional? Certo. Uma primeira providência, independente de procurar o profissional, é que a pessoa considere o seguinte: tudo na vida tem início, meio e fim. Então o relacionamento pode, se não está bom, cessar por ali mesmo. E vida que segue. No entanto, algumas pessoas ficam, não sei exatamente por quê, para salvar as aparências, por nostalgia, por um desejo que ainda possa haver uma reviravolta aí no placar e quem sabe volte tudo ao que era antes, e às vezes só faz é prolongar o sofrimento. É o seguinte, como diz o adolescente, né? Figurinha repetida não enche álbum. Então, se acabou, acabou. Morreu ali. Cessou, a vida que segue. Então, planteie, faça contato com a natureza, trate de evitar resenha, de ficar todo dia contando, que coisa horrorosa, não é horrível, porque tem gente que se abastece daquela fofoquinha. Vou lhe contar uma, nem vou lhe contar, vou contar uma bomba, e é mesmo, aí fica sofrendo desnecessariamente. Então, qual seria uma boa dica prática? Quando vou lhe contar uma bomba, se for sobre fulano, não me conte, que eu estou de promessa. E segure por um mês, pelo menos, até que esse luto seja elaborado. Agora, se a coisa for prolongada, é bom buscar ajuda médica, porque pode virar uma depressão, e a depressão afeta o sistema imunitário da pessoa e predispõe a pessoa a vir a ter um câncer, ou uma doença mais grave, uma doença tão grave quanto um câncer pode acontecer, né? E o organismo nosso tem meios e maneiras de conseguir coibir sofrimento interno. Primeiro, a defesa da pessoa é negar. Não é possível, não acredito que pode ter acontecido isso. Eu acho que a qualquer momento ele vai voltar, ou ela vai voltar. Eu acho que eu fecho os olhos, ela reaparece. Isso é fantasia, não vai acontecer mais. Segundo, culpa. Pare de se culpar. Errou, errou. Então aprenda com o seu erro e toque a vida para diante. Depois revolta. Não é possível, logo eu que sou sentimental, porque aconteceu comigo, aconteceu com você e com metade da torcida do Bahia, metade da torcida do Vitória também. Todo mundo tem suas perdas, mas não há perda sem ganho. Então, aproveite esta perda para crescer, para aprender, porque a vida que a gente está para evoluir. E depois, evite a tristeza. Como? Decida passar bem, apesar da perda. Isso é que é o pulo do gato. Eu sei que algumas pessoas ficam passando na cabeça um videotape, sendo os melhores capítulos e querendo que aquilo tudo volte. E é impressionante como as pessoas acham, depois de morta, um jeito, depois de rompido um relacionamento, ou de morte também, de que santificar aquela pessoa. Que vira um santo. Esquece tudo de ruim que a pessoa fez. Olha que dica boa que a doutora Sônia falou na própria palestra. Faça uma listinha dos podres. Você escreva tudo que você não gostar da pessoa, fica olhando seu celular, ficava ali na marcação, ficava toda hora reclamando com você, empombando e dizendo que você está gordo ou gorda, está magro demais, ou está feio. Escreva tudo isso e na hora que ficar no telefone, toca miserável, olha essa listinha e tenha coragem de tocar sua vida para diante, porque ninguém dirige carro olhando para o retrovisor, não. Você pode consultar o retrovisor, mas se você ficar olhando só o retrovisor, você bate o carro no fundo do caminhão da Limpurbe, ou então vai cair no Rio das Tripas. Então a vida segue para diante. Toque sua vida para diante, cara. Pronto, aí, ó. É nada como conversar, nada melhor do que conversar com um profissional, não é isso? E dicas básicas aí. Doutor, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. No próximo bloco tem Blitz aqui no Fala Bahia, um instante só. Até já.